Quando a gente trouxe aqui para o canal a resenha do filme O Advogado do Diabo, eu fiz um pequeno comentário que gerou bastante repercussão. Foi sobre a interpretação do ator Keanu Reeves. Meus amigos, eu levei uma cacetada nos comentários, mas calma lá, vamos lá. Eu fiz uma pequena observação sobre minhas considerações sobre as interpretações dele, sobre carga dramática e tudo mais. Porém, eu deixei claro que eu adoro esse ator, eu acho ele muito competente e que tinha ali algumas ressalvas com algumas atuações dele. Mas muitas pessoas, por outro lado, não quiseram me atacar e me indicaram alguns filmes para assistir. Bruno, eu acho que talvez você devesse assistir tal filme do Keanu Reeves, que ele entrega bem. Então a gente trouxe para cá o Constantine, que é um filme que sim, eu já tinha visto e sim, a atuação dele é muito boa, mas a atuação dele ali tá operante para dentro do personagem, mas eu queria ir mais. E as pessoas me falaram, Bruno, você já assistiu A Casa do Lago? E gente, como é bom poder morder a própria língua, não é mesmo? A gente, eu tava errado e realmente o cara manda muito bem nessa atuação. Então a gente vai falar hoje nesse vídeo, depois de vocês terem me pedido bastante, o filme A Casa do Lago. Existe algo mais doloroso do que amar alguém que você não pode tocar? Agora imagina amar alguém que não vive no mesmo tempo que você. Hoje eu quero falar sobre A Casa do Lago, um romance que parece simples à primeira vista, duas pessoas solitárias, trocando cartas, mas que esconde uma das estruturas temporais mais intrigantes do cinema romântico. Kate Foster é uma médica dedicada, prática, racional. Ela está deixando para trás uma casa de vidro isolada à beira de um lago para começar uma nova fase na vida em Chicago. Antes de ir embora, ela deixa um bilhete na caixa de correio para o próximo morador, o Alex Wyler, que é um arquiteto talentoso, mas emocionalmente deslocado. Ele decide morar justamente naquela casa, uma obra criada pelo seu pai, inclusive, um arquiteto brilhante e distante. Eles nunca se encontram, mas começam a se corresponder. E o detalhe? Eles vivem na mesma casa, só que 2 anos de diferença. O que começa com uma curiosidade vira uma intimidade. O que vira intimidade se transforma em amor. E o que deveria ser impossível se torna inevitável. Mas quando o tempo entra numa equação, o amor não é uma questão de sentimento, é uma questão de destino e talvez de sacrifício. Se você nunca viu esse filme, talvez esteja prestes a assistir um dos romances mais melancólicos e conceitualmente ousados dos anos 2000. Agora sim, vamos entrar na história completa com spoilers. E se você não assistiu o filme, recomendo, assista o filme primeiro, depois volta aqui pra gente tentar explicar esse final que talvez deixa muita gente confusa, né? Porque quando a gente lida com viagem no tempo ou com linhas temporais, pode sim existir algum tipo de confusão. Isso é mesmo possível? Kate Foster está deixando a casa de vidro à beira do lago. A casa é linda, moderna, toda transparente, mas para ela também é um símbolo de isolamento. Antes de ir embora, ela deixa um bilhete na caixa do correio pedindo que o próximo morador encaminhe suas correspondências. Ela menciona marcas de patas de cachorro na entrada e pede desculpas por isso, dizendo que já estava lá quando se mudou. Esse detalhe parece pequeno, mas não é. Ela então parte para Chicago para trabalhar em um hospital movimentado. Vida prática, turno longo, solidão disfarçada de rotina. O legal desse filme é que tu vê tanto Sandra Bullock como o Keanu Reeves entregando muito de química, de interação, e muito do filme também não é eles conversando frente a frente, visto que eles vivem em linhas temporais diferentes, né? O personagem do Keanu Reeves está preso entre aspas, né? Ele vive ali em 2004, né? O Alex, enquanto ela, a Kate, vive em 2006. Não demora muito para que no meio dessas trocas de cartas eles acabam percebendo, peraí, a data aqui tá errada, eu acho que tu não se ligou ainda que a gente vive em 2006. Ela responde pra ele, como assim 2006? Tá brincando comigo? Como assim 2006? Pô, 2004? Ela, então tá bom. Só pra te saber, em 2004, ocorreu ali no inverno uma nevasca assim, fortíssima. A galera ficou super doente, resfriada, então o que eu te aconselho? Botar um casaco. E nisso eles estão nessa brincadeira, parece bobo, mas aí ele olha pra fora e vê uma baita de uma nevasca caindo, porque a casa é toda de vidro, né? Nevasca caindo, ele já dá um espirrão logo de começo pra meio que comprovar o que ela falou ali pra ele era já um anúncio de que, opa, tem algo realmente acontecendo aqui. A chegada de Alex 2 anos antes, né, em 2004,
Ele chega ali na mesma casa e como ele é arquiteto, ele tem uma sensibilidade maior, mais contida, né? E a casa foi construída pelo pai dele, quando ele era bem pequeno. O pai dele é um arquiteto renomado, um cara tipo superstar assim no mundo da arquitetura, né? Ali ele acaba encontrando o bilhete da Kate, mas tem um problema. A casa está impecável, não existem as marcas de patas que ela falou. Então ele fica confuso. E é assim que eles começam a trocar essas cartas e começa a rolar essa amizade, que começa assim como uma amizade, né? Aquela amizade tipo assim, ó, nunca te vi, a gente nunca se viu. Quem nunca fez amizade parecida na internet, né? Mas as cartas continuam chegando. Kate responde e eles percebem algo absurdo. Ela realmente vive em 2006 e ele vive em 2004. A caixa de correio funciona como um elo entre os dois tempos. Para testar, eles fazem alguns experimentos. Alex planta uma árvore em 2004 e no dia seguinte a Kate acaba vendo a árvore comprida, enorme, bonita assim, em 2006. Eles entendem que essa questão de ligação entre eles é uma conexão muito profunda, muito bonita, mas que deixa muitas brechas interpretativas, né? Como eu falei no começo do vídeo, quando a gente fala de linha temporal, de viagem no tempo, isso pode realmente gerar bastante confusão. Mas a gente vai conversando aqui e tentar entender, porque afinal de contas, eles vivem ao mesmo tempo. Só que ele ainda está em 2004 e ela está em 2006. Isso é um pouco confuso, né? Mas em 2006, ele também existe, correto? Só que ela também existe em 2004. Aí tu fica, meu Deus, como é que eles vão se encontrar? Jack? Que foi? Que foi? Lá vou eu. Aí o que começa como uma curiosidade vira confissão. Kate fala sobre o hospital, sobre pressão do trabalho, sobre solidão, e Alex fala sobre seu pai, sobre a sensação de nunca ser o suficiente. Aí eles começam a se apaixonar pelas palavras, e eles passam a frequentar os mesmos lugares, só que separados por 2 anos. E o mesmo restaurante, a mesma praça, o mesmo livro sendo lido em tempos diferentes, é uma intimidade sem presença, sabe? E talvez por isso, talvez ela seja mais intensa. É interessante porque muito dessas interações entre eles é fora da tela, né? Porque se ela tá vivendo em 2006 e ele em 2004, eles não se encontram presencialmente. Mas eles vão narrando. Então, nós como espectadores vamos vendo eles vivendo as vidas deles, entrando na casa, ela fazendo trabalho, e aquela voz deles, né, sobrepondo a cena, conversando, falando como se nós estivéssemos lendo as cartas, assim, sabe? Então, é um sentimento bem gostoso, porque você percebe que pela voz eles conseguem transmitir aquela emoção de quem tá se gostando, de quem tá se provocando um pouquinho, fazendo umas brincadeirinhas, umas piadinhas, mas você vê também aos poucos um sentimento sendo desenvolvido ali. Isso é legal porque o filme, tanto no idioma original, né, em inglês, quanto no idioma dublado em português, na dublagem muito boa por sinal, você percebe que os dubladores também trazem uma carga emocional muito bacana. O dublador do Keanu Reeves é sempre o cara de sempre, Sandra Bullock também, então eles trazem uma assinatura, uma identidade que nos aproxima bastante deles, né? E é lógico, né, que em algum momento o Alex acaba propondo uma coisa ousada, né? Um encontro. Ele pede que a Kate diga onde estará em 2006, para que ele a encontre. Ela marca um restaurante elegante no Dia dos Namorados, Kate aparece, espera, o restaurante esvazia e o Alex não aparece. Ela escreve uma carta bem braba, machucada, né? Tá se sentindo abandonado, é lógico. Só que tem um detalhe cruel. Para o Alex, aquele dia ainda não chegou, porque ele ainda não viveu 2006. É interessante porque quando ele recebe, tipo assim, tu não chegou aqui, ele não sabe o porquê que ele não chegou, porque ele não viveu esse ainda em 2006, né? Ele fala, será que aconteceu alguma coisa? E aqui que é bem interessante, porque no começo do filme tem um momento entre a Kate e a mãe dela conversando ali na frente do hospital onde ela está trabalhando e acontece um acidente. Um ônibus atropela um homem assim e ela vai lá correndo para ajudar, para socorrer. Esse homem a gente não vê o rosto, só vê um homem de costas caído, mas ele morreu. Ela tentou socorrer, mas ele morreu. E isso mostra durante o filme esse peso, né, essa pressão que fica sobre os ombros da Kate, né? Porque, tipo, todo dia, né? Lidar com coisas parecidas, assim, deve ser muito desgastante. E a gente percebe. Ela tem os desgastes por conta dessa pressão do trabalho e ele por conta desse relacionamento bem conturbado. O pai do Alex aqui é um figurão, assim, que, o cara não... Ele trata os filhos como se fossem
peças, como se fossem profissionais que trabalham para ele, porque ambos trabalham também com arquitetura. E o pai do Alex, em determinado momento, ele adoece, vai para o hospital, e mesmo assim ele não sai do palanque. Ele quer manter aquele status de que é um cara muito poderoso, muito famoso, e tá lá trabalhando, né? Tipo, o Alex vai lá visitar ele no hospital, tá lá desenhando, fazendo seus trabalhos, e o Alex fala, pô pai, tu tinha que estar descansando, né? Tu teve um infarto. Dele, isso acontece, mas tô aqui, né? Tipo, time is money, né? Não pode parar. E é interessante porque esse vínculo dele com o pai, tu vê que o Alex ama muito o pai dele, ele quer buscar uma conexão, uma aprovação, né? E o pai dele não demonstra esse carinho, esse sentimento. Mesmo quando eles estão falando sobre um livro em que o pai dele está escrevendo sobre a própria vida, eles ainda têm um debate de pai, tu vai falar sobre a família, sobre a mãe que já é falecida, sobre mim, sobre meu irmão. Aí ele pergunta pro Alex assim, tu quer que eu comente sobre você? Daí o Alex devolve assim, por quê? Tu quer? Aí fica aquele negócio tipo, eles não conversam, eles não expressam sentimentos de verdade, fica aquele negócio meio estranho, aquele sentimento rígido, né? E existe uma rivalidade internalizada no personagem do Alex, por exemplo, porque o pai dele construiu aquela casa do lago muitos anos atrás, ele tinha apenas 8 anos de idade, ele era bem pequenininho, e construiu para a mãe. Só que tem uma frase que o Alex fala aqui que é muito impactante, ele fala assim, ele sabia construir casas como ninguém, mas ele nunca soube fazer um lar. Porque a partir do momento que ele deu aquela casa, tal, eles moraram lá, ele vivia no trabalho, nunca estava presente, e depois que ele ficou famoso, celebridade dentro do mundo da arquitetura, aí mesmo que o poder subiu e ele acabou separando da mãe do Alex. E isso ali parece que é uma facada no coração, né? Eu acho que um filho presenciar isso, a gente sabe que não deve ser fácil, né? E por isso eles têm essa resistência, essa falta de contato, essa proximidade. Nessas trocas de cartas, eles acabam falando que ambos são solteiros, né? E que eles têm um interesse legítimo em se conhecer aos poucos. E eles nunca dizem, eu te amo, né? Eles vão criando ali um vínculo. E é muito bonito como o Alex fala assim, que ele é arquiteto, ele fala para ela conhecer vários pontos da cidade. Ele meio que faz um projeto de mapa, assim, onde ela deveria visitar na cidade, né? De Chicago. Então ele vai lá, dobra um mapa, bota na caixinha de correios, e ela abre aquilo, e ela meio que vai caminhar naqueles pontos específicos, visitar as arquiteturas da cidade, e ele menciona nas cartas, né, falando, a arquitetura representa isso, aquilo foi construído em tal época, é muito bonito, e a gente vai acompanhando ela caminhando sozinha, e ela ainda vai falando, né, eu queria muito que tu estivesse aqui comigo, para me mostrar esses lugares. Ele falou, quem sabe um dia, e eles vão trocando essas cartas, aí daqui a pouco ela andando sozinha ali pela cidade, ela se depara com um ex-namorado. Esse ex-namorado é um mala sem alça, tá? Porque eles estavam, sei lá, uma semana ficando juntos ali, ele já estava querendo casar, comprar uma casa, já estava, vislumbrando um futuro com ela, sem questionar se ela tinha interesse, de fato, em construir uma vida junto com ele, né? E numa dessas festas, ele faz um aniversário surpresa pra ela que ela não queria, super constrangedor. Tá lá o Alex, porque ele, na linha do tempo dele em 2004, chegou nela. Só que, diferente do que a gente esperava que ele fizesse, de, sou eu, cara, a gente no futuro vai trocar cara pra não parecer um maluco, né? Ele foi se aproximando de forma sutil, né? E ali nessa aproximação, ele vai lá conversar com ela, eles trocam uma ideia mais afastada, a festa rolando dentro da casa, eles lá na varanda conversando. E aqui rola uma troca muito bonita, assim, entre eles. Ela fala sobre um livro que ela gosta de ler, no qual ele puxou o assunto, sabendo que esse livro era muito importante para ela, porque ele tem uma informação privilegiada que veio do futuro, né? E ela vai se abrindo, vai conversando com eles, aí rola uma dança deles lá fora, daqui a pouco rola um beijo, e esse beijo é flagrado, né? Pelo ex-namorado dela ali, que fica super emburrado, e eles terminam. E o Alex vai embora. Só que ele sabe que ele tem que cuidar na forma que ele se aproxima dela ali, né? Ele até tenta buscar mais aproximação, ele troca carta com ela e fala do beijo. E ela lá em 2006 recebe essa carta, então era você, por que tu não falou logo? Daí ele fala, não, como é que eu vou falar logo um negócio desse? Tu ia acreditar? Pô, é coisa de maluco, papo de maluco, né? Nós dois demoramos pra entender como isso aqui funciona, a gente nem sabe como funciona. Mas ela, puxa, e agora? Como é que a gente vai fazer isso acontecer? Enfim. Eles têm a ideia de fazer aquele encontro no restaurante e acaba que ele não consegue ir, certo?
mas aos poucos algo vai acontecendo na vida deles, nessas trocas de cartas e tal, e ela pede assim, cara, não dá, não posso te esperar, e não posso te esperar, a gente precisa seguir a vida, vou te pedir o seguinte, não me escreve mais. Por favor, não me escreve mais, porque me machuca bastante, eu tenho que seguir minha vida, tu segue a tua. Pô, mas tu percebe que ele fica muito desamparado. Ele várias vezes fica lá checando a caixa de correio e nada de caixa de correio e putz, não avança. E é interessante que sempre que ele vai lá na caixa de correio, o cachorrinho vai junto. Que inclusive, o cachorro que ele tem ali é o mesmo que ela tem no futuro. Esse cachorrinho é o cachorrinho que deixou as marcas de patinha ali na passarela que dá acesso à casa. Então é bem interessante como isso vai se conectando aos poucos. Só que tem um detalhe. Ela segue a vida realmente. Então ela chama aquele cara que era o ex-namorado dela. Elas acabam meio que reatando e vão vivendo 2 anos juntos. E nesses 2 anos juntos que eles vivem ali, né, já seria o ano de 2008, né? Ela tá indo ver no escritório de arquitetura um apartamento. Para fazer uma reforma no apartamento, aliás, com o namorado dela, né? Nesse escritório de arquitetura, quem atende ela é o irmão do Alex. E ele vai lá, apresenta o projeto da reforma. Quando ela tá indo embora, ela vê um desenho, um quadro bonito na parede. E esse quadro, ela sabe que é a Casa do Lago, ela chega perto e fala pro irmão do Alex, que ela não sabia que era irmão, pergunta, quem fez esse quadro? Ele fala, esse foi meu irmão, o Alex Weiler. Dela fica surpresa e ele pergunta pra ela, assim, tu conhece ele? Ele, sim, conheço, tem como eu contatar ele? Infelizmente não, porque ele faleceu 2 anos atrás, ali em 2006, bem no dia dos namorados. Pum! A cabeça dela explode assim, meu Deus! Ela começa a juntar as peças e aí ela percebe que aquele homem que morreu em 2006, no dia dos namorados, na frente do hospital, lá que foi atropelado pelo ônibus, era o Alex. Era o Alex indo encontrar ela na frente do hospital. Ia rolar o encontro, mas ele acabou sendo atropelado e morrendo. Nessa hora ela sai igual um foguete, assim, correndo, vai até a Casa do Lago, que está lá abandonada, bota uma carta dentro da caixa de correio e torce muito para que ele abra aquela carta, né, dizendo assim, tu não vai, por favor, não vai lá, porque vai, né, vai dar ruim, não vai. Só que mostra a cena de 2006, agora a gente tá vendo uma outra linha do tempo, né, 2006 ele chega lá, tem aquela cena que ela tá lá na frente do hospital com a mãe dela e o ônibus passa. Só que dessa vez ele não é atropelado. Ou seja, ela salvou a vida dele. Aí corta a cena, mostra ela na frente da Casa do Lago, ali em 2008, e o carro dele chegando. E ele esperou 2 anos pra encontrar ela ali, porque ela falou assim, ó, se tu vê essa carta, tu não vai lá pra frente do hospital e me encontra tal dia e tal horário na frente da Casa do Lago. E eles se encontram. E meus amigos, nessa hora eu já tava assim no sofá, assim, pelo amor de Deus, dá certo, não deixa matar esse homem, pelo amor de Deus. É o filme inteiro, eles não se encontrando, não dando certo, trocando as cartas e apaixonados, você compra esse relacionamento deles à distância, a química dos dois é muito boa e tu torce muito pra que eles se encontrem e fiquem juntos e tu, não, pô, é possível. Quando tu descobre que ele morre ali, fala, não vai acabar assim, não. Eu já queria desligar, eu já queria xingar vocês que me indicaram esse filme, eu ia ficar muito puto. Mas, cara, eu quero agradecer a todos vocês aí, porque é um filmaço, uma baita experiência, eu fiquei muito feliz com esse final. É um final clichê? É. Passo meu pano fácil, não quero nem saber. É um final bonito, muito legal, porque a história num todo, ela é muito bacana, ela é muito interessante. É um filme que ele é um remake, né, americano, de um filme sul-coreano, se eu não me engano, chamado Ilmari, que inclusive é o nome do restaurante que eles deveriam ter se encontrado e acabou que não rolou o encontro. Não rolou o encontro porque naquele dia ele tinha falecido, né? Então foi isso que aconteceu, que impediu que ele tivesse se encontrado com ela lá em 2006, né? E, para nossa sorte, ela mexeu ali na linha do tempo, salvou ele. Aí que rola essa confusão. Cara, a linha do tempo nesse filme faz sentido? Pô, tem uma galera que fala, cara, não faz sentido nenhum. Eu trouxe os 2 pontos aqui pra vocês. O fato de não fazer sentido na linha do tempo, mas eu tenho um outro contraponto.
Aí eu quero que vocês me ajudem a validar o que faz mais sentido. Você esperou. Aqui a ideia é que estamos lidando com a alteração de linha do tempo, né? A Kate, em 2006, escreve para o Alex, de 2004. Em 2008, ela envia uma carta que salvou o Alex em 2006. Isso gera um problema lógico, né? Se ela salvou o Alex, então o futuro dela muda. E se o futuro muda, a Kate, que sofreu a perda, não deveria mais existir da mesma forma. Essa leitura sugere a existência de múltiplas versões. Uma Kate que perdeu o Alex e uma Kate cuja linha do tempo foi atualizada. Um Alex que morreu e um Alex que sobreviveu. O casal que termina junto pode não ser exatamente o casal original que a gente acompanhou o filme inteiro. É uma leitura mais próxima de quase ficção clássica científica, assim, né? Mas quase um efeito borboleta emocional, digamos assim. Mas existe uma segunda leitura. E ela é muito mais romântica, digamos assim. Eu gosto dessa visão. O filme não seria sobre viagem no tempo. Seria sobre um intervalo de tempo. 2 anos para o Alex, 2004, para 2006, né? E 2 anos para Kate, de 2006 para 2008. Se você organiza os eventos, temos 6 anos contínuos, as mesmas pessoas, a mesma consciência. A Casa do Lago não é uma máquina do tempo, ela é um vetor de conexão, digamos assim. A caixa de correio é o canal. A cachorra ela é meio que o elo vivo que atravessa os dois momentos. Não há múltiplas versões, não há duplicação de realidade, existe apenas uma janela aberta entre 2 pontos. E essa janela se fecha no Dia dos Namorados de 2006, quando Kate envia a carta final, em 2008. E ela não cria outra linha, ela corrige o fluxo. Alex recebe o aviso, vai ao encontro, mas não atravessa a rua. Espera 2 anos, 4 anos no total, para tê-la pessoalmente. Essa leitura transforma o filme. Ela deixa de ser uma ficção científica, sabe? Se torna algo mais espiritual. Não é sobre física, sobre destino, ou talvez sobre a força invisível que insiste em alinhar, né, 2 corações no tempo certo. E a questão da espera é o ponto central, é o coração do filme. Porque o Alex, ele opta por esperar para encontrar a Kate pessoalmente. Ele vive a vida dele, continua essa ligação com ela, trocando cartas com ela, mas ele jamais deixa de esperar por ela. E quando eu digo que é um ponto importante, é porque ela também resolve esperar por ele em determinado momento, mesmo quando ela escolhe tentar seguir em frente a vida dela, por conta do quão difícil deve ser isso. No final das contas, quando ela vê o desenho, ela não, eu preciso dele, né? Ela volta e acaba corrigindo tudo. Isso é muito importante, porque tem uma conexão com aquele livro que ela acaba lendo. É um livro que fala literalmente sobre 2 personagens que também acabam tendo que esperar e vivem um relacionamento muito mais complexo e ambíguo. E esse livro, né, que é o Persuasão, se eu não me engano, que é da Jane Austen, meio que aborda justamente um relacionamento muito similar. Não porque não tem essa questão da diferença do tempo, mas o cerne ali é a espera. No fim, a Casa do Lago não quer que você resolva um enigma matemático. Ele quer que você sinta a passagem do tempo. Ele quer que você entenda que amar alguém pode exigir paciência e que, às vezes, esperar é o maior ato de coragem. E você, já assistiu esse filme? O que você acha dessa interpretação? Você vai mais pro lance da linha do tempo, da ficção científica, ou acha que vai para aquela conexão mais espiritual que eu mencionei no segundo contraponto? Ou talvez uma terceira via que eu tenha deixado passar batido aqui. Quero que vocês deixem aqui no comentário se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostam desse filme, se vocês gostam da atuação do Keanu Reeves nesse filme. Cara, eu gostei muito, tá? Tem um momento ali quando ele descobre sobre a morte do pai dele. Meu, cara, ele entrega uma... cara, não tem como não chorar junto ali. É bem bonito esse momento, né? É bem impactante. E é legal porque quando o pai dele morre, a Kate manda lá do futuro o livro que o pai dele tinha escrito, fazendo a menção honrosa à família e o filho. Tem uma foto dele na frente da casa com o pai, que aí pega ele no coração, tipo, meu pai não esqueceu de mim, meu pai me amou de verdade, assim, sabe? Só que nunca botou isso em palavras, né? Mas o amor tem várias formas, não é mesmo? E ele atravessa o tempo de formas também bastante diferentes. Gente, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.